Vamos assentar todos, vamos dar início ao nosso dia, com uma devocional ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar, meus irmãos, abrindo assim o nosso segundo dia de aulas no Seminário Batista Confessional do Brasil. Então, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai, por esse dia maravilhoso que Tu nos concede, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado, Santo Deus, pelo repouso, pela energia que nos foi revigorada nessa manhã para esse novo dia. Obrigado, Senhor, por uma oportunidade nova que temos de aprender a Tua palavra, de aprender a santa doutrina e de crescer no conhecimento da história do povo de Deus, história da igreja. Deus, nós te louvamos e pedimos que o Senhor Deus nos conduza durante todo o dia, a começar por esse momento, onde vamos ouvir a palavra do Senhor e que o Senhor fale ao nosso coração. Agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, vamos abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 22, irmãos. João, capítulo 10, a partir do verso 22. Diz assim: E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. E Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Então, vindo os judeus, o rodearam e disseram-lhe: Até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize claramente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-la das mãos de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Muitas obras boas da parte de meu Pai eu vos tenho mostrado. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus. Amém. Essa passagem, irmãos, ela tem muitos ensinamentos preciosos para nós. Mas hoje eu gostaria de tratar de um deles, de um ensinamento precioso. E nós, como pastores e como servos do Senhor, como crentes em Cristo Jesus, precisamos tê-lo sempre em mente. As Escrituras Sagradas nos foram dadas como uma preciosa graça de Deus, como um livro de instrução. A nossa confissão diz que ela é a única regra para o conhecimento salvífico. Então nós temos um livro cheio de palavras que nos ensinam a verdade sobre Deus. E a grande verdade sobre isso é que é necessário mais do que um mero entendimento intelectual das Escrituras Sagradas para que você conheça a Deus. Nenhum homem pode conhecer a Deus somente pela Bíblia. Eu sei que isso pode parecer uma heresia, né? Porque pode parecer que a Bíblia não é suficiente, pode parecer que eu estou afirmando que as Escrituras sozinhas não são suficientes, mas não é isso. É porque a Escritura é o meio pelo qual Deus se revela ao homem, a Escritura é o meio pelo qual Deus fala
o seu plano precioso, aquilo que ele revelou do seu plano. Mas a Escritura, como um livro de palavras, ela pode ser entendida intelectualmente e rejeitada. Apesar de que algumas pessoas, quando leem a Bíblia, nem mesmo a entendem. Mas acima de tudo isso, irmãos, a Escritura precisa de Deus, do poder de Deus. Veja, nessa discussão do Evangelho de João, os judeus questionam Jesus, dizendo no verso 24: até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Eles estão com dúvidas sobre a identidade de Jesus. Eles estão dizendo que ainda não compreenderam perfeitamente quem é Jesus, qual é a sua missão. E Jesus, no mesmo versículo, e os judeus no mesmo versículo dizem: se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Ora, eles estão perguntando se o Senhor Jesus era o Messias. Se tu és o Messias que as profecias hebraicas dos profetas anunciavam, fale com clareza. Se tu és o enviado de Deus, não um profeta como os outros profetas, mas o profeta a qual Moisés se referiu, que Deus enviaria. Se tu és o Messias tão aguardado, diz com clareza, fale abertamente, dissipe nossas dúvidas de uma vez. Mas qual foi a palavra de Jesus para eles? Jesus disse: eu já vos tenho dito isso. Verso 25, respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito e não o credes. Ou seja, a questão dos judeus, irmãos, não era porque eles não estavam ouvindo a verdade. A questão dos judeus não é porque eles não entendiam a verdade. Porque tem duas coisas aqui que nós precisamos destacar. A primeira delas é que a verdade foi revelada para eles. Jesus disse a eles que era o Cristo. Jesus diz: eu já vos tenho dito, eu já disse isso. Então a verdade chegou até eles. Eles ouviram a verdadeira revelação. Eles tiveram acesso à identidade de Cristo, messiânica. Mas há uma outra verdade aqui. Eles não criam nesta revelação. Ou seja, receberam a revelação e não creram na revelação. Em outras palavras, receberam a palavra de Deus, mas não creram na palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Segundo, eles entenderam a revelação. Ela foi compreensível para eles. Não foi uma verdade incompreensível. Algumas pessoas têm acesso à revelação de Deus, isto é, a verdade está diante deles, mas eles não entendem o que leem. Eles estão lendo a Bíblia, mas não entendem o significado. Não entendem o que significa a passagem, a profundidade. Mas esse não foi o caso, porque os judeus entenderam quando Jesus disse que era o Cristo. Eles entenderam que Jesus era Deus. Eles entenderam perfeitamente. Então eles tiveram acesso à verdade. E eles entenderam a verdade. Perceba que no final dessa passagem, do capítulo 10, se nós olharmos aqui para o verso 32, Jesus diz: muitas obras da parte de meu Pai eu vos tenho mostrado. Por qual destas obras me apedrejais? Naquela altura do diálogo, os judeus estavam com pedras nas mãos, porque eles queriam matar Jesus, apedrejá-lo, porque Jesus, segundo eles, estava blasfemando. E essa é uma prova cabal de que eles entenderam o que Jesus dizia. Eles entenderam perfeitamente ao ponto de achar que Jesus afirmar que ele era Deus, ele era um com o Pai, eu e o Pai somos um, era motivo de
apedrejamento, era uma blasfêmia. Se um outro homem, qualquer outro homem dissesse isso, os judeus teriam razão pela lei de Moisés para apedrejá-lo. Mas se Cristo disse isso, e Cristo é Deus, o Messias, os judeus não têm razão de apedrejá-lo. Isso significa dizer que os judeus entenderam, intelectualmente, eles entenderam a mensagem de Cristo. Olhe como termina o texto, verso 33. Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é algo impressionante. A Bíblia, a palavra de Deus, foi clara. Primeiro, chegou até eles. Eles tiveram acesso ao conhecimento salvífico, à verdade. Segundo lugar, eles entenderam intelectualmente a verdade. Eles olharam para as palavras de Cristo, pensaram no seu significado e compreenderam corretamente o seu significado. Eles não interpretaram de maneira errada as palavras de Cristo. Eles interpretaram de maneira correta. Eles entenderam que Jesus se fazia o próprio Deus. E foi isso que Jesus disse a eles. Mas eles queriam apedrejar o Senhor. O que faltou para esses homens entenderem e aceitarem que Jesus falava a verdade e ele era o próprio Deus? Faltou o Espírito Santo iluminando suas mentes e corações. Isso significa dizer que a Bíblia não é um livro meramente inteligível e suficiente apenas pela palavra, pela letra em si, para trazer um homem à salvação. É preciso uma ação poderosa do autor das Escrituras, o Espírito Santo, quando a Bíblia é pregada. É por isso que nós, pastores, quando subimos ao púlpito para pregar a palavra de Deus, e o fazemos com o máximo esmero para levar à igreja a realidade das Escrituras, interpretar a Bíblia fielmente, corretamente, mas nós sabemos, nós pastores sabemos que independente do nosso esforço, da nossa capacidade de expor o texto, da nossa exegese bíblica, é preciso mais do que isso, é preciso um poder que está além de nós mesmos. É preciso que o Espírito vá com a palavra ao coração dos homens. A palavra pregada pelo pastor chega ao ouvido da igreja, chega ao ouvido dos homens, mas o Espírito, se tiver presente, leva a palavra ao coração dos homens. E é só Ele que pode fazer isso. É só o Espírito de Deus que dá o entendimento perfeito e dá a convicção de que aquilo é a verdade. Então, é preciso das Escrituras, sim, mas é preciso que o Espírito Santo haja por meio da palavra pregada. O nosso ministério pastoral, meus irmãos, precisa estar sempre submisso a essa verdade. O seminário nos dá muitas ferramentas para aprender, para estudar as Escrituras e compreendê-la corretamente. Nós temos nas mãos instrumentos cirúrgicos para usar com a palavra de Deus. Coisas que a igreja normalmente não tem por ela mesma. Ela tem por meio do seu pastor, dos pastores da igreja. Mas nós temos que saber que mesmo com todas as ferramentas que nos são dadas por Deus, nós precisamos do Espírito Santo, porque senão a nossa palavra não fará nenhum efeito na alma. Não causará mudança, não será transformadora, não haverá regeneração, não haverá arrependimento, a menos que o Espírito de Deus haja por meio da pregação, a menos que o Espírito haja pela palavra, não haverá nada mais do que um discurso. As coisas só acontecem, irmãos, quando Deus as faz acontecer. E tem que ser assim, e é assim no nosso ministério também. Que Deus abençoe, que o Senhor nos dê graça para continuar crendo nessas poderosas verdades do Senhor. Amém. Irmãos,